Olá meus amigos, eu tô fazendo esse vídeo aqui tutorial, na verdade é para mostrar mais o meu processo, como é que eu fiz esse desenho da Rumi ou Rumi, das K-Pop Demon Hunters, também conhecidas como guerreiras do K-Pop. Pode deixar comentários, já se inscreve, já dá like, já engaja, pelo amor de Deus, porque quanto melhor estiver este canal, melhor estarão os vídeos. Quer dizer, quanto mais as pessoas engajam, melhor os vídeos ficam. Então vamos ver o processinho aqui. Primeiro, eu peguei um conjunto de referências, né? Para eu fazer ela na pose que eu quero, eu usei um boneco tipo esse aqui. É um homenzinho, mas você também tem a menininha, que é no caso ali que vocês estão vendo ali no vídeo. É muito legal você usar esse boneco aqui para você colocar na pose que você quiser o seu personagem. O primeiro passo é você ter referências. Eu peguei duas poses legais, eu acho que mostra ela de corpo inteiro, mostra alguns detalhes da roupa, do corpo, do cabelo, e eu peguei uma imagem de um bonequinho desses para colocar ela nessa pose, segurando a espada. Segundo passo foi fazer a linha de ação. Seria o seguinte, é a linha que meio que determina a pose da personagem, determina como é que ela vai ficar mais ou menos, né? Como é que é a dinâmica dessa pose, porque a partir dessa linha eu vou conseguir fazer a construção da pose da personagem. Depois que eu fiz a linha de ação, eu fiz ali um projeto do que seriam as partes do corpo do personagem, né? E eu uso muito, assim, bem rascunhado, eu faço assim, com formas geométricas. Vocês vão ver que eu uso muito círculos, coisas ovaloides, se é que existe essa palavra, quadrado, triângulo, só para definir a forma base. Ah, veja que eu fiz um projetinho de chão, eu fiz um plano. Vamos tirar aqui. Ó, eu defini um mini plano só para saber onde posicionar os pés da personagem, tá certo? Aí lá eu fui colocando alguns detalhes, fui posicionando bem mais ou menos. Você viu que eu fiz um círculo para fazer o punho e a mão do personagem? Poxa, simples, né? Aí depois que eu defini o geral, eu fiz um rascunho do que seria o rosto, né? Você vê que eu fiz até de maneira rudimentar para saber onde fica os olhos. A gente tem que determinar, por exemplo, a distância de um olho para o outro. E eu vi que mais ou menos seria um olho aqui, o espaço de um outro olho aqui, se houvesse outro olho aqui, e mais um olho aqui. O quarto ponto foi determinar foi determinar de maneira rudimentar esse rosto da personagem, que eu sei que é o mais difícil, né? Porque a gente tem que reconhecer ela minimamente, né? Depois que eu fiz mais ou menos o rosto dela, eu já posicionei ali no corpo, olha lá. Veja que assim, esse foi um desenho feito no Procreate. Ele tem um sistema de layers, de camadas, assim como o Photoshop, etc. Eu coloquei uma transparência, né, porque era um rascunho, e eu desenhei por cima, numa outra layer, um desenho mais bem finalizado, com alguns detalhes, no caso, os dedos. Aí eu fui determinando um pouco da espada, ali um pouco dos olhos, nariz, os chamados features da cabeça. Fui vendo qual seria o melhor desenho para o rabo de cavalo dela, que é, enfim, ele faz parte da composição. Então esse seria, vamos dizer, o quinto ponto do meu processo. De novo, eu fui corrigindo várias coisas. Ah, isso é muito importante. A gente flipa a imagem, porque às vezes a gente vai colocando todos os membros do personagem, vai colocando detalhe, e a gente não percebe que alguns deles possam estar feios ou desproporcionais. Então a gente flipa a imagem para a gente ver se tem alguma coisa errada. Eu vi que o olho estava meio estranho, né? Embora eu tivesse gastado um tempo nesse rosto dela, o olho estava meio estranho. E eu fui agora com outro layer, então, portanto, para tudo. Esse seria a sexta parte, aí eu fui mesmo finalizando o traço. Esse desenho ia ter que ter uma cara meio de anime, e no anime, na maioria deles, o traço é bem fino, né? Vim numa layer, desflipei a imagem e fui acertando os outros features dela. Ó, a mão dela, eu vi que eu tinha feito meio errado na minha concepção, fui fazendo lá, e aí agora eu apaguei ou desvisualizei o rascunho que estava por baixo, né, numa layer, fazendo tudo, fui acrescentando detalhes, né. Agora que a gente já tinha o traço definido, é a sexta ou sétima parte do meu desenho, não teve segredo, eu usei como base a cor da imagem de referência da Rumi, que a gente está vendo ali, né. Depois eu reparei no desenho dela que assim, os bolsos dos shorts dela estavam muito lateralizados. Olha lá. Ai, corrigi o bolso. Aí eu pintei, você vê que aqui eu tirei a parte branca do fundo para ver
o que ainda faltava pintar, o que estava errado com as cores flat. O que seriam cores flat? A cor crua, sem nada, sem degradê, sem esfumaçar, sem nada. Depois eu fui acrescentando uma camada com sombras, então, portanto, aí no ponto 7 ou ponto 8, acrescentar sombras. E seriam sombras de contato, não seriam muito as sombras projetadas, né? Quando a gente tem aqui, tem uma luz, né? Ela projeta uma sombra. A gente tem também as sombras que a gente chama de sombra de contato, por exemplo. Tá com a mão assim, você vê que entre os dedos dá uma sombreadinha, dá uma escurecida, porque a luz não tá entrando lá, né? A luz tá mais aqui, mas ali dentro ela não entra, então tem essa, que a gente chama essa sombra de contato, enfim, porque a luz não alcança. Então eu fui acrescentando essas sombrinhas, olha lá, ó, eu coloquei assim, logo abaixo ali dos shorts, coloquei um pouco na axila, algumas sombras de ação, umas sombrinhas projetadas. Quando eu fui colocar essas sombras de contato, ou sombras menores, eu usava a mesma cor, só que um pouquinho escurecida, né? Então quando você tem aquele rosa, que seria a cor da perna dela, eu peguei uma cor mais escurecida e mais dessaturada para fazer a sombra neste mesmo rosa. Se não ficar claro, vocês mandam uma mensagem que eu respondo, sem problema. Aí depois dessas sombras de contato, eu fui acrescentar uma sombra geral. Como é que eu fiz essa sombra geral? Nós estamos no ponto 9º ou ponto 8º, eu já não sei mais. Eu vou contar certinho depois. Eu fiz uma nova layer com uma cor de tom vermelho, porque eu queria que fosse uma sombra mais quente, com essa cor nesse Blend Mode de Multiply. Esse Multiply é um Blend Mode, é chamado de Blend Mode no Procreate e em outros programas de desenho, porque ela meio que se soma e dá essa escurecida. Depois disso, eu fui acrescentar o que a gente chama de Highlight lá no cabelinho dela. Eu fiz praticamente a mesma coisa que eu fiz com a sombra, então nós estamos no ponto 9º, ponto 10º, que seriam os Highlights, que seriam a parte mais onde vamos dizer, a luz pega mais, pega pesado, onde brilha. Então eu acrescentei um tom amarelado quase para o branco, numa layer acima de todas essas, e você pode colocar essa layer no Blend Mode de Overlay ou de Screen, que ele dá essa carregada no brilho em cima de cada cor. Dependendo da cor onde está em cima, ele dá uma mudada. Aí fiz ali no cabelo, aí ó, fiz no cantinho da perna, você vê que tem um brilhinho no cantinho da perna, no casaco, aí eu coloquei uns highlightzinhos na bota. E é isso, foi esse o meu processo. Eu acho que foram uns 9 ou 10 pontos, mas eu pretendo fazer mais vídeos assim. Diga se vocês gostaram, diga o que dá para melhorar nos comentários, deem like e se inscrevam no canal que tem muita coisa legal. Valeu, beijos, até mais!